Sejam todos bem-vindos ao podcast Nata dos Quadrinhos. Meu nome é Rodolfo Micael e eu sou apaixonado pela nona arte. Knights of Sidonia, de Tsutomu Nihei. Mangá lançado no Japão entre o ano 2009 e 2015. Foi trazido para o Brasil pela editora JBC, 2016 até 2018, em 15 volumes. O mangá é um mangá de ficção científica, uma space opera, e a gente vai acompanhar um personagem central, que o nome dele é Nagachi Tanikaze. O Nagachi, ele passou a maior parte do tempo da vida dele no subsolo da nave. A história se inicia com o planeta Terra sendo invadido por uma raça alienígena chamada Gauna, e eles destroem a Terra e a raça humana tem que viver no espaço agora, em espaçonaves. São espaçonaves quilométricas que têm uma tecnologia super avançada, e a única espaçonave que ainda resta, porque elas se perderam durante os confrontos com os Gaunas, a única espaçonave é a Sidonia. Então no mangá a gente vai acompanhar a história da nave Sidonia. A nave Sidonia foi lançada ao espaço depois que assim que a Terra foi invadida por alienígenas conhecidos como Gaunas. A humanidade teve que passar a viver nessas espaçonaves que estão agora pelo espaço. 1000 anos se passaram depois que a Terra foi invadida, e a única nave que ainda resta aparentemente é a nave de Sidonia. E a nave de Sidonia, ela tem que desenvolver tecnologia para manter os seres humanos vivos lá no espaço, e além disso sempre com a ameaça dos Gaunas, que cercam ali a nave de vez em quando e tentam ainda se aproximar. Então a tecnologia desenvolvida, as armas desenvolvidas, elas são de extrema importância para a segurança dos seres humanos que ainda estão ali e para a nave poder continuar o seu percurso, né? Então, o personagem principal, e o mangá começa a partir desse momento aqui, quando a gente encontra o personagem principal, conhece o personagem principal, que é o Nagachi Tanikaze. O Nagachi Tanikaze, ele viveu a vida inteira dele no subsolo da nave, escondido dos outros humanos e com seu avô. Só que num determinado momento da adolescência dele, ele sai e encontra os outros humanos da nave. E logo ele começa a interagir e começa a fazer parte de um grupo que trabalha para a diretoria, para a gerência da nave, que são responsáveis pela segurança da nave, e o pessoal dá a oportunidade para ele para treinar dentro de um guardião. Os guardiões são os mechas enormes que os humanos usam para poder explorar o espaço e defender Sidonia do ataque dos Gaunas, da ameaça dos Gaunas, esses seres alienígenas gigantes. Então o Nagachi, ele se demonstra ser um habilidoso piloto quando ele começa a pilotar o mecha, e ele começa a ganhar cada vez mais espaço, né? Então a gente vai acompanhar sempre as aventuras dele quando ele está aprendendo ali sobre piloto, demonstrando ser um habilidoso piloto, porque ele teve, na época que ele vivia no subsolo, ele usava o equipamento antigo de Sidonia para poder treinar. Então ele estava treinando para esse futuro inevitável, e durante o mangá a gente vai rever a história do Nagachi, por que ele esteve tanto tempo preso no subsolo e sem poder sair, e por que ele tem uma habilidade tão grande na hora de pilotar os mechas, que são chamados de Knights of Sidonia, que dá o título ao mangá, né? Os Cavaleiros de Sidonia são esses pilotos que pilotam essas grandes espaçonaves. Então durante o mangá você vai acompanhar a leitura durante a leitura do mangá você vai poder conhecer um pouco mais sobre a história dos mechas e um pouco mais sobre a história dos Gaunas.
Os Gaonas são uma espécie alienígena que tem diversos formatos, mas a maior parte deles são enormes, gigantes, pode ter metros e metros de comprimento. E eles podem transmutar o próprio corpo, então eles podem até tomar a forma de outros seres. Muitos deles até tomam a forma dos Knights of Sidonia, dos Guardiões de Sidonia. Alguns deles, quando se deparam com um ser humano, tomam a forma de um ser humano. Então, a maior parte do mangá a gente vai estar verificando, vendo a luta dos seres humanos contra esses seres. E a forma que a gente vai descobrindo, que os seres humanos vão descobrindo de como encontrar novos métodos e meios para dizimar a ameaça dos Gaonas. O ponto forte do mangá é que os personagens são bem construídos. E paralelo a toda a história da luta de sobrevivência da raça humana na nave de Sidônia, na luta contra os Gaonas e a dificuldade para sobreviver no espaço, em busca de novas tecnologias e novas explorações, em paralelo a tudo isso, existe um romance que acontece entre um ser humano e um ser híbrido. E isso não vou poder falar para não dar spoiler. Isso acontece muito bem avançado. Quando você estiver bem avançado, você vai perceber. Mas ele trata isso de uma forma muito particular. E o Tsutomu Rei sabe escrever isso de uma forma que não fique piega, não fique chato, não fique maçante. Então ele desenvolve essa trama paralela de uma forma muito bem. O ponto fraco é que as lutas dos Cavaleiros de Sidônia contra os Gaonas são tão constantes no desenrolar durante a leitura que quando você chega próximo dos últimos volumes, volume 11, 12, 13, aquilo fica um pouco cansativo porque se torna muito repetitivo. Mas se você tiver paciência para passar disso, você vai chegar no final que vale a pena. O ponto fraco do mangá é que os personagens eles têm os rostos muito parecidos um com o outro, uns com os outros. Os personagens têm um rosto muito parecido um com os outros, então às vezes até durante a leitura você pode confundir um personagem, achando que é outro. Ele coloca pouca descrição de detalhes nessa parte do rosto dos personagens. Né? Então quando o personagem está em close, você demora um pouco para assimilar qual personagem é aquele, dependendo da situação que estiver passando ali, mas isso não influencia em nada na grandeza da obra. É só um detalhe técnico. O Tsutomu Rei, ele foi formado em arquitetura antes de ser mangaka, por isso você percebe nos desenhos dele, no estilo de desenhar dele. Ele sempre cria peças muito detalhadas, uniformes muito detalhados. Os mechas que ele desenha tem uma estrutura padrão que segue medidas bem precisas, até as naves espaciais e os Gaonas. Você observa que, na verdade, o Tsutomu Rei, ele criou um verdadeiro universo quando ele desenvolveu Sidonia. No Brasil foram publicados outros mangás do Tsutomu Rei, Blame e Abara. Vale a pena conhecer essas outras obras também. O mangá também foi adaptado para anime em 2014. Teve supervisão do próprio Tsutomu Rei em diversas fases. Mas você pode procurar na internet, de repente se você já assistiu, se você já conhece, deixa aí no comentário aqui no nosso podcast para você poder interagir com a gente, dando informações. Então é isso por enquanto. Obrigado por ter ouvido até aqui. Deixe seu comentário aí, onde você estiver ouvindo, a plataforma que você estiver ouvindo. A gente está no Spotify, no YouTube. Também eu estou passando o podcast em vídeo para quem quiser acompanhar no YouTube.
E quando tiver em outras mídias eu vou estar informando aqui e pretendo criar o podcast semanalmente, toda semana falando sobre um assunto diferente. Tchau, tchau e até a próxima.